Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma caminha pet, que é uma toca de gato. E o meu molde ele já está impresso, tá? E eu vou precisar de fita crepe e uma tesoura especialmente para o papel. Aqui tem todas as partes do molde que você precisa para montar e também tem como você se deve montar, se localizar, tá? E aqui eu vou cortar nessa última linha aqui, que é a linha onde deixa a margem de costura. Então, eu vou cortando. Esse molde é um pouco mais difícil de montar, então eu vou cortando ele assim, por essa linha de fora, e vou cortando todas as partes. Todas as partes elas são numeradas e aqui está o cronograma de como você vai montar essas peças todinhas. Você pode fazer assim também, colocar uma folha assim do lado da outra e que vai formar esse molde inteiro. Mas eu decidi cortar ele assim mesmo, tá? O de um por um, porque eu achei mais legal. Mas se você quiser, pode fazer também. Eu tô marcando para mim não se perder, como tem as partes que tem A1, A2, A3, A4, aí tem B1, B2, B3 e B4. E aí você vai marcando assim para você não se perder. Aqui eu já estou montando essa primeira parte, que é a parte da frente. Aí eu venho com a fita crepe e venho já passando nessas partes onde para a gente colar, para a gente não se perdendo. Eu vou cortando e vou colando já com a fita crepe. Aí eu venho com a parte B1, tá? Eu tô seguindo todo o cronograma e você já vem passando essa fita. E aí você vai seguindo de acordo com o vídeo, ou então você pode ir seguindo de acordo com como você sabe, tá? Fica a seu critério fazer como você quiser. Eu fiz desse jeito, mas você pode colocar todos de uma vez e fazer como mostra o cronograma. Mas eu quis cortar logo assim. E olha só como aqui na linha tem que ficar certinho. E aí esses restantes que vão sobrando a gente vai cortando esse excesso depois, tá? Para poder completar o círculo. Essa aqui é a parte da frente, que é a parte que tem o círculo. E essa partezinha aqui, ó, é a parte que forma o círculo. Então eu vou cortar aqui para tirar esse excesso, tá? E aí eu coloco aqui, e aí eu coloco bem na linha, benzinho na linha, porque tem que ficar bem certinho essa parte do círculo. E aí sobra um pedacinho, a gente vem com a tesoura tirando todo esse excesso de papel, que é para formar aquele círculo da parte da frente, que é por onde vai entrar o pet, né, na casinha, na toca. Aqui nessa parte você já tira todo esse excesso de papel, porque nós vamos precisar somente desse círculo. A parte da frente já estava montada. Agora a gente vai para a parte das costas, tá? Da toca. Então, se você seguir todo esse cronograma, você vai conseguir montar, tá? Olha a parte do fundo, tem aqui explicando certinho. Olha, eu acabei de montar aqui, agora é só passar fita em tudo aqui, tá? Para montar. Tem muita partezinha, que são as partezinhas do fundo, tá? Então, você se atenta para isso na hora de montar o molde, para tudo ficar certinho no seu lugar. Aí sobrou alguns excessos, aí você faz, tá? Tudo certinho. Corta na última linha, tá? Que é a linha que tá pedindo tracejada. Mas aí nesse fundo não tem essa linha tracejada, então você acaba deixando, só tem na parte de baixo ali, você acaba deixando pelo menos 2 centímetros de margem de costura, tá bom? Na hora de cortar no tecido. Agora vem a parte das costas. A parte das costas é a mesma coisa, tá? Você vai juntando todas as partes, passando a fita crepe.
Eu acabei pegando essa parte ali, mas ela não é preciso, tá? Nós vamos tirar ela fora, porque o nosso molde começa daquela linha ali, a partir daquela linha, na verdade, começa, entendeu? Então, é só passar a fita crepe. E o molde ficou assim, olha só. Depois de montado, é só prestar bem atenção que você consegue montar certinho. Essa parte aqui é uma parte da frente. Se você quiser cortar separado para fazer uma gracinha na hora de fazer a caminha, colocar um tecido diferente, por isso que veio essa parte aí. Mas eu não vou usar não, eu vou deixar ela de lado porque eu só vou usar essas outras partes. E aqui no molde eu queria mostrar para vocês, tem 3 linhas. A linha de fora é o tecido principal e a linha mais pequena é o forro, tá? O forro não, a manta. A manta, ela é cortada um pouco menor, tá? A manta. Então, aqui tem 3 linhas, ó. 1, 2, 3. E a linha de fora é o tecido principal, aí a linha de dentro é o forro. E a linha mais pequenininha que tem é a manta, que é para dar estrutura na nossa peça, tá bom? Tem algumas meninas que sempre me perguntam, Ellen, por que 3 linhas aqui? Então, agora você já sabe, tá? Quando é esse tipo de casinha, toca, que precisa de espuma, de manta R1, é preciso ter essas 3 linhas. Esse tecido que eu vou usar é o tricoline. Eu decidi usar o tricoline preto e esse tricoline com essa estampa aqui, tá? Esse outro eu fiquei indecisa, então eu não usei. Eu usei o preto e esse rosinha com estampa para fazer a caminha. E a gente vai usar de manta R1 ou R2, tá? A manta mais estruturada que você tiver. Também vamos usar essa espuma aqui de acrilon, pode ser enchimento, tá? Manta acrílica, que é pra gente colocar, fazer uma almofadinha pra gente colocar. Como sempre, eu já vou abrir aqui meu tecido, colocar ele estampa com estampa, porque eu vou colocar o meu molde na dobra do tecido. Então, para me cortar a parte da frente inteira, eu preciso colocar ali na dobra do tecido. Eu já fico de olho ali na estampa, porque tem que ficar certinho, então não pode ficar torto. Então, como esse tecido tem estampa, fiquei bastante de olho nisso. E aqui já tá dobrado meu tecido estampa com estampa, eu vou colocar essa parte aqui no meio, tá? Você coloca no meio, e aí eu prendo com alfinete, para ele não sair do lugar na hora que eu estiver cortando. E aí eu venho com uma tesoura cortando, não vou deixar margem de costura, tá? No molde já tem margem de costura. Todos os moldes que tiverem margem de costura eu vou falar para vocês, tá? E os que não tiverem eu falo. E esse aqui eu não deixei, ó. Pode ver que eu cortei 0,5 milímetros, né? Dali a partir do molde. Tanto a entrada ali, que é aquele círculo, eu também cortei com 0,5 centímetros, tá? Mas isso para mim não é margem de costura, mesmo só por segurança. Já ajeitei também aqui a parte das costas, tá bom? Também é na dobra do tecido, e aí eu vou cortando também, não deixando margem de costura nenhum, tá? O forro e o tecido principal, meu tecido principal é esse estampado e o forro vai ser aquele tricoline preto, tá? Eles precisam ser do mesmo tamanho. Já a manta, ela precisa ser 1 centímetro ou 2 centímetros menor. A manta ou R1 ou R2, o que você usar para fazer a estruturação para essa caminha ficar bem estruturada. E aqui é o fundo que eu tô cortando, não, é o fundo, mas eu cortei assim, estampa com estampa, porque eu vou fazer um travesseiro para colocar dentro, uma almofadinha. Então, eu cortei assim, tá? Estampa com estampa, para que saia já as duas partes. E aí, a gente faça somente um travesseirinho para colocar ali. E agora eu vou cortar mais uma vez com o tecido aberto. Não precisa ser estampa com estampa, porque a gente vai colocar no fundo, tá? Aí eu cortei uma vez no preto e uma vez no tecido principal, que é esse estampado. Olha, essa parte ela vai aqui, eu abri somente para mostrar para vocês. Ela vai aqui nessa parte, e aí só se você quiser colocar um outro tecido de outra cor, você corta só essa partezinha aí. Mas eu preferi colocar uma espuma, tá? Uma espuma, cortei a manta R1 desse tamanho aí, coloquei só para dar uma estruturada, para fazer uma gracinha e passei uma costura. Aí no final vocês vão ver.
E aqui tá o meu forro, que é o meu tricoline, que eu escolhi. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a parte da frente, tá? Eu vou cortar do mesmo tamanho que a parte da frente. Mas aí, nesse tecido, eu acabei cortando mesmo, do mesmo tamanho, e passando o giz de alfaiate para ficar mais fácil de eu cortar, tá bom? Mas fica a seu critério, você já pode ir cortando direto, eu alfinetei. Para cortar essa parte, você pode usar esse lápis retrátil ou o giz de alfaiate. Tá aqui, eu já estou cortando, tá? Ele tem o mesmo tamanho do meu tecido principal, tá? Eles têm que ter os mesmo tamanho. E aí, eu vou já voltar com ele cortado. Achei interessante mostrar também a parte do fundo, que só foi cortada uma vez. Aí, eu tô colocando aqui, tá? Em cima desse tecido, que é o tricoline preto, tá? É somente uma parte dessa, tá? Pra gente poder colocar no fundo da peça. Então, assim ficaram nossos cortes, olha, frente, costa e fundo. Agora, a gente vai cortar a nossa manta R1 ou R2, tá? Eu tô usando aqui R1, eu tenho R1 e R2, então eu acabo intercalando. E eu cortei 2 vezes para cada parte, tá? 2 vezes para frente, 2 vezes para costa e 2 vezes para o fundo. Porque a minha manta era um pouco molinha, então ela não dava muita estrutura sozinha. Então, eu decidi colocar 2 vezes para poder ficar na estrutura. Então, olha só. Aqui eu coloquei o molde em cima, tá? Coloquei o molde em cima e vim passando a fita métrica com a medida de 1 centímetro da borda para me criar esses 1 centímetros, tá bom? E aí eu vou cortar nessa margem. Você pode estar fazendo. Eu usei uma caneta mesmo para tá marcando, tá? Mas eu tô tirando dessa manta 1 centímetro. E pronto. Agora eu vou cortar mais uma vez, tá? Que, como eu falei, vou cortar 2 vezes para cada lado. E eu vou cortar mais uma vez para a parte da frente, depois eu venho cortando a parte das costas, da caminha parte de trás, e depois a parte do fundo. Se você não é inscrita no canal, por favor, se inscreva, tá? E não esquece de ativar o sininho para você receber notificações de quando a gente postar vídeo aqui no canal. E se caso você fizer essa do curso, você pode estar mandando a foto para mim lá na minha rede social, lá no WhatsApp, que eu amo receber as fotos de vocês com os vídeos que vocês fazem de cada peça que vocês fazem no curso, tá bom? E agora também vai entrar o frio e os nossos pets também precisam de proteção nesse frio. Então, já faz logo essa peça, que é essa toca pet, que ela ficou linda. Eu achei que aquele tecido não ia ficar legal, então mas no final eu gostei bastante do resultado. Aqui a parte das costas, eu tô fazendo a mesma coisa, coloquei o molde em cima, marquei 1 centímetro a menos. Certo, então para montar, vamos montar assim, ó. Eu vou colocar a parte da estampa virada para baixo do tecido, depois eu venho com a parte das costas, né? Vou começar montando pela parte de trás e depois venho colocando o tecido, estampa virada para mim, tá? A estampa sempre virada para fora, porque a gente vai passar uma costura com 1 centímetro, tá? Nessa parte, pra gente poder conseguir colocar, ficar dentro e depois fazer a montagem da peça. Eu vou alfinetando para que ele não saia do lugar e na parte da frente a gente vai primeiro fechar esse buraco. Antes de a gente colocar essa manta, nós precisamos marcar também meio centímetro ou até 1 centímetro mesmo, tá bom? Que a gente vai abrir um pouquinho, porque eu achei que estava muito pequena, então eu decidi abrir essa parte mais. Aí eu aumentei somente 1 centímetro mesmo e cortei o restante, só para dar uma margem de costura também.
Bom, para costurar a parte da entrada, que é a parte da frente, você vai colocar estampa com estampa, lado certo com lado certo, passar uma costura em todo esse círculo aí. É bom sim, sempre alfinetar para ficar bem certinho. E aqui, a parte do fundo também, você vai cortar a manta, tá? R1 e R2. E essa parte aí também você vai costurar e depois virar, tá? Eu vou alfinetar aqui para não perder essa parte. Essa aqui é a parte do fundo, olha, a manta, ela vai ficar assim. Cortei 2 vezes, eu vou colocar a manta aqui certinho, olha só como ficou bastante margem de costura, e colocar do lado certo, tá? Virado para você, e você vai costurar também tentando envolver toda essa manta aí dentro. Olha, eu não tô passando a máquina por cima da manta R1, somente por cima do tecido, tá? É bem importante você passar dando uma acolchoada mesmo, mas não passar com a máquina, porque nós estamos fazendo essa peça na máquina doméstica. Então, a máquina doméstica, ela não é feita para esse tipo de trabalho, tá? É um trabalho bem difícil de fazer, porque a manta R1 que requer uma máquina industrial para fazer esse tipo de peça, mas a gente é teimosa e faz na máquina mesmo doméstica. E você vai dando uma alcochoada e vai dando uma ajuda na sua máquina, tá? Mas não passa a máquina em cima da manta. Olha só como a manta ficou bem ali, certinho, e depois a gente vem colocando, tirando esse excesso para depois a gente colocar o fundo, mas não tira agora. A mesma coisa que eu fiz no fundo, eu vou fazer com a parte das costas, não, de trás da nossa toca, tá? Eu não vou passar por cima da manta, eu só vou passar ali na lateral, o mais próximo que eu consigo chegar e fazer aquela costura ali, tá? E aí a gente não corta, não tira tanto excesso que sobra agora, porque nós vamos montar a peça e nós vamos precisar usar esse excesso para a gente poder não passar por cima dessa manta. Agora nós vamos fazer, tá? Que é a parte do círculo onde vamos precisar fazer e vamos colocar o tecido estampa com estampa e passar uma costura em todo esse círculo aí, com o pezinho de máquina mesmo, tá bom? E depois você vem dando uns piques para na hora de a gente dobrar, virar, e ele ficar bem certinho. Ficou assim, agora você vem dando os piques, cuidado para não cortar a costura, tá? É somente para facilitar na hora de virar. Na hora de virar, você coloca assim, coloca tudo para dentro, que é essa parte daqui, tá? Você vai colocar para dentro e aí você vai passar com ferro para tudo ficar bonitinho. Só que meu tecido foi legal comigo e ele ficou certinho no seu lugar, de primeira e foi tudo legal. E aí a gente não precisa passar um pesponto agora, tá? Nós vamos passar um pesponto depois. Agora é a hora de envolver a manta aqui dentro, tá bom? Nós vamos colocar ela desse mesmo jeitinho. Observa o vídeo que você vai conseguir fazer, tá? Coloca ela assim por baixo, tá? E vai alfinetando. Você vai alfinetando tudo certinho, puxando, ajeitando, tá? Para que você consiga colocar bem certinho mesmo e essa costura ficar bem certo. E eu também passei um pesponto, depois que eu alfinetei, passei também um pesponto de 2 centímetros ao redor desse círculo aqui. Eu achei que ficou mais legal. E aí você pode vir fazendo a costura assim, tá? Com o pezinho de máquina também. E eu também fiz de 2 centímetros. E aí eu comecei a costura mesmo pela orelhinha ali do gatinho, tá? Costura de um pezinho, como eu falei pra vocês, tentando dar uma acolchoada ali na manta, tá? Pra não tentar não passar por cima dela ali, somente do tecido.
Terminei de fazer a costura e olha só como ficou aqui, tá? E olha só como ficou pela parte de trás, que é o tecido preto. Eu tô usando a linha branca, mas não tem problema não. E olha só, eu vim colocando uma manta ali, um pedacinho de manta, e eu vou fazer duas costuras assim, tá? Nesse formato somente para dar um charme a mais, pra gente brincar com aquele pedacinho de molde que a gente tinha ali. Você pode estar colocando um tecido diferente também aqui nessa parte, ou você pode estar fazendo como eu fiz. Eu coloquei só mais um pedacinho de manta para dar só mais uma elevada aqui nessa parte. E olha só como ficou. Bom, agora é só colocar a parte da frente em cima da parte de trás, tá? E passar uma costura em toda a lateral. Eu tô passando aqui, coloquei uma sobre a outra e tô passando agora. É que a câmera não gravou, mas eu tô juntando as duas partes, tá? Eu vou passar uma costura lá em cima, na parte das orelhinhas e também nas duas laterais. No fundo, nós não vamos passar porque nós vamos precisar colocar o fundo. É só colocar uma estampa com estampa e passar uma costura bem certinho, tá bom? Então, passei a costura, olha só, passei mais de uma vez, 3 vezes, para garantir que vai ficar bem firme, tá? Você pode passar também. E eu passei o mais próximo dali da espuma. E olha só, que a gente vai colocar o fundo, tá? Eu vou dobrar ele assim para marcar o meio dele e fazer um pique, tá bom? Pra gente poder colocar na nossa peça. E aí, você vai dobrar assim também para marcar o outro meio, tá? Porque nós precisamos de 4 cantos, pra gente poder encaixar ele ali no fundo da toca. E aí, da toca você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai, como já as laterais já estão marcadas, a gente vai marcar esse meio aqui. Então, coloca tua caminha, costura com costura e marca o meio também fazendo um pique. E aí, você vem encaixando, tá? Coloca pique com pique. Pega o fundo da bolsa ou da toca, e aí você vai colocando pique com pique, tá? A parte mais oval, ela fica na parte da lateral, tá? E olha só, é só colocar pique com pique, costura com costura e passar uma costura reta em tudo isso. Então, eu vou alfinetar e quando tiver alfinetado, eu venho mostrar. Olha só, já alfinetei tudo, tá? Deu certinho. Esse molde, ele tá bem correto. E agora é só ir na máquina e passar uma costura reta pra gente encaixar esse fundo. Depois a gente revira a nossa peça e já vai estar tudo pronto. Nessa parte, vai dando uma acolchoada aí, porque quanto mais a gente estrutura a peça, mais fica difícil a gente costurar na máquina doméstica. Então, você precisa ir dando mais apertado nela para poder ir costurando. Bom, e tava tudo pronto, né? A gente já terminou, só que aí eu refilei isso e não queria deixar assim, então decidi colocar um viés, tá? Você também pode colocar um próprio acabamento do próprio tecido, mas eu tenho esse viés aqui em casa e decidi usar ele. Ele tava sobrando, então decidi colocar. Vou colocar viés em toda essa parte aqui de dentro e já venho mostrar pra vocês como ficou. Olha só, tô colocando aqui e eu achei que ficou até uma gracinha. Se eu tivesse colocado uma linha preta, dava para usar dos dois lados dessa caminha. Mas aí, como eu coloquei a linha branca, né, não deu para usar. Mas ficou uma gracinha com esse viés. Eu achei que o acabamento ficou bem delicado e eu gostei de usar o viés. E olha só como ficou. Coloquei o viés e aqui embaixo eu cortei uma tira do próprio tecido mesmo para fazer um pouquinho diferente. Olha só, aqui em cima eu cortei para não ficar um excesso na hora de virar, tá? Eu não fiz acabamento ali em cima. E agora eu vou virar a peça. Só que antes eu vou fazer o nosso travesseirinho. É só passar uma costura com a medida de um pezinho, vamos deixar um espaço assim de 10 centímetros ou 5 centímetros, somente para a gente colocar as esponjas e a gente virar e colocar aquela manta acrílica, tá? Essa toca, ela é super fácil de montar. Aliás, todas as caminhas, ó, o que
É ruim mesmo é na hora de montar um molde, que demora um pouco, na hora de cortar o tecido e a manta, tá bom? E olha só, eu já virei aqui, ficou um espacinho aberto, agora eu tô colocando a manta acrílica aqui. Ou enchimento, ou tem gente que chama de acrylon, tá? Eu coloco só um pouquinho, não coloca muito, eu acho que eu coloquei muito e ficou demais, ficou bem altinho. Mas é bom que fica bem confortável pro pet. E aí depois eu vim passando uma costura mesmo, normal, tá? Coloquei ali uns grampos para segurar. Vim passando uma costurinha somente para fechar essa parte aí. Depois que você fizer a costura, é só dar uma apertada assim para espalhar bastante a manta, tá? Por toda a volta, tá? E olha só, gente, eu pensei que esse tecido não ia combinar com essa toca pet e eu achei que ficou maior gracinha. Se você tiver também uma manta mais rígida, que possa dar mais estrutura, você pode estar colocando também. Como eu só tinha essa aqui em casa, foi essa mesmo. E olha só por dentro, o acabamento ficou lindo por dentro e eu gostei bastante. E aí, vocês? O que que vocês acharam?